Olá, vamos para mais um vídeo do nosso quadro Textos e Títulos. E hoje vamos falar de um livro muito importante na área de aconselhamento, de um autor fantástico com suas contribuições. Ele tem inúmeras edições, aqui estou com a 18ª edição, então nada mais é do que o livro A Arte do Aconselhamento Psicológico, de Roland May. Eu vou falar o capítulo, eu vou destacar brevemente um capítulo, que é um eixo central que nós falamos de aconselhamento, que chama A Empatia, chave para o processo de aconselhamento. Eu não vou me prender ao número do capítulo, porque esse capítulo está presente nas diversas edições do livro, mas ele vai mudar de ordem de acordo com a edição. O importante é entender que é sobre empatia, que muda um pouco a ordem, mas está ok em relação a trabalhar isso. Então, pensando em aconselhamento, por que essa empatia? O que é essa empatia para Roland May? Então, vamos lá. Ele começa inicialmente fazendo algumas questões bem pontuais. Primeira, como funciona a personalidade? Essa parte da personalidade ele trata mais detalhadamente em outras partes do livro, mas é que ele volta a fazer essa pergunta pelo grau de importância que é para o aconselhamento. Entender, pensar em funcionamento da personalidade. Outra pergunta que ele coloca é como uma personalidade trava contato com outra e reage em relação a ela. E aí ele vai discorrer um pouco sobre essa questão da personalidade e o quanto isso tem a ver com a empatia. Então, a resposta se encontra no conceito de empatia, termo geral para expressar contato, influência e interação das personalidades. E é essa resposta que ele trabalha em relação à empatia. Então, empatia, qual seria a sua origem, qual a sua significação? Empatia vem da tradução de uma palavra usada pelos psicólogos alemães, Einfühlung, que significa literalmente sentir dentro. É derivada do grego pathos, que quer dizer um sentimento forte e profundo, semelhante ao sofrimento e tendo como um prefixo a preposição ire. É uma palavra, obviamente, paralela à simpatia. Mas enquanto simpatia denota sentir com e pode levar à sentimentalidade, empatia significa um estado de identificação mais profundo de personalidades em que uma pessoa se sente tão dentro da outra que chega a perder temporariamente a sua própria identidade. Aí por esse trecho a gente já começa a ver uma diferença, que muitas pessoas acham que simpatia e empatia são sinônimos. Não, são uma grande diferença, não só de profundidade, mas de ação. Então é nesse profundo e um tanto misterioso processo de empatia que ocorre a compreensão, a influência e outras relações significativas entre pessoas. Então é complicado a gente falar de todo esse entendimento sem a empatia. Então, enquanto ele falava, ele coloca a seguinte questão. Enquanto ele falava, mantive-me perfeitamente relaxado e fitei calmamente o rosto. Deixei-me absorver por sua história. Em breve, estava tão completamente absorto que perdi a consciência do ambiente físico da sala, a ponto de ter consciência apenas dos olhos assustados no rapaz, e de sua voz trêmula e do fascinante drama humano que descrevia. Então, ele pega essa descrição de um fato dele, de um momento de empatia, e vai analisar da seguinte maneira. Como aconselhador, envolvi-me tanto em sua história que suas emoções acabaram por tornar-se as minhas. Ele e eu éramos uma só unidade psíquica. Isto é empatia. É o sentir ou pensar de uma personalidade dentro da outra, até ser alcançado um certo estado de identificação. Então, percebemos a profundidade que May trata de empatia. Essa descrição dele mostra o quanto não é concordar ou perceber ou gostar, muito mais profundo. É ter uma identificação no sentido de perceber o outro por dentro. E ele não... A empatia na arte. Para Jung, empatia é o centro de sua teoria estética.
Diz ele que a pessoa, para olhar o objeto artístico, torna-se o objeto. Identifica-se com ele e, dessa forma, liberta-se de si mesmo. Este é o segredo do poder catártico da arte. Quem trabalha com aconselhamento também tem essa questão catártica. O May continua da seguinte maneira: o aconselhamento tem essa função catártica em grande escala. O aconselhador deve esquecer-se de si quase completamente. É por isso que um período de aconselhamento intenso e verdadeiro libertará estranhamente o aconselhador dos seus próprios problemas. É essa grande questão que, mesmo as pessoas estando com dificuldade sendo um aconselhador, ele consegue lidar porque ele tem esse poder catártico, ele liberta de si para poder auxiliar o outro. E isso também o alivia. Adler reconhece na empatia uma das funções criativas da personalidade, dizendo Adler: a empatia ocorre no momento em que um ser humano fala com o outro. É impossível compreender o outro indivíduo se não for possível, ao mesmo tempo, identificar-se com ele. Então ele cita Adler como um exemplo do que ele fala da identificação como um aspecto da empatia. A linguagem é o canal ordinário da empatia. E duas pessoas que chegaram a certo grau de identificação pessoal vão absolutamente usar o modo comum de falar. Voltando a Jung, ele coloca o seguinte: para Jung, a fonte original da capacidade empática é encontrada tanto quanto podemos determinar na habilidade dos povos primitivos de se identificarem uns com os outros, com uma comunidade e com o totem. Isso é chamado de participação mística, comunhão da existência. Nós sabemos da importância de Jung quando ele trabalha questões antropológicas e místicas, e ele fala de que você sai de uma questão individual e entra no campo coletivo. Então, em outras palavras, é impossível conhecer-se outra pessoa sem que a amemos no sentido amplo da palavra. Mas essa situação significa que ambas as pessoas serão transformadas pela identificação resultante do amor. É literalmente verdade que o amor opera uma mudança nas personalidades do amante e do amado. O amor pode desenvolver a tendência a torná-los mais semelhantes, como pode também levar a pessoa amada a seguir o ideal existente na mente daquele que ama. Por isso que se mistura, por uma das questões básicas, que é a empatia. Então, por conseguinte, o amor possui uma tremenda força psicológica. É a força mais poderosa disponível no campo da influenciação. É transformação da personalidade. Então não estamos falando apenas de imitar, mas sim de transformar a própria personalidade do sujeito, segundo a Rolla May. O aconselhador trabalha basicamente utilizando o processo de empatia, tanto aconselhando quanto o aconselhador saem de si. Por isso tem efeito quando se trata do aconselhamento, segundo May. A vontade e as emoções de ambos passam a fazer parte de uma nova entidade psíquica. Consequentemente, o problema do aconselhando é transferido para essa nova pessoa e o aconselhador arca com sua mente, com sua metade do problema. E a estabilidade psicológica do esclarecimento, coragem e força de vontade do aconselhador se transferirão para o aconselhando, prestando-lhe grande assistência na luta de sua personalidade. Então, o que May vai estar descrevendo, a gente percebe quando a empatia é a chave do aconselhamento, vai colocar que deixemos bem claro que empatia não significa uma identificação de experiência com o aconselhando, como o que já ocorre com o aconselhador orienta. Isso também já aconteceu comigo, quando tinha idade X. Então ele alerta que não é isso. Não é identificação de que, eu também passei por isso. Muito pelo contrário, é algo muito mais profundo do que uma citação. Então, outro tópico que ele vai estar abordando é essa transferência mental. Empatia é o termo geral que designa toda e qualquer participação de uma personalidade no estado psíquico de outra, e a hipótese de telepatia está ligada a um aspecto dessa participação. A prova da existência da empatia não depende de uma comprovação
definitiva da telepatia mental, pois a empatia, como já realçamos, ocorre em fenômenos do dia a dia, como conversação e a simples compreensão humana. Então, esse sentido de telepatia tem a ver justamente com entender e conseguir lidar de uma maneira rápida, direta com o outro. Quanto maior a competição, quanto mais ciúme, inveja houver entre duas pessoas, maior será o desejo de afundar um ao outro. A transferência mental não consiste apenas em ideias hostis e negativas, mas pode também possuir um conteúdo positivo e amistoso. Ao conversarmos com uma pessoa amada, sentimos atitudes elogiosas e positivas da mente do outro. Isso é básico na formação do amor. Ninguém pode amar sem utilizar o processo de empatia. A confiança e a fé nas pessoas e outros aspectos de um bom rapport aumentam a eficiência da empatia. A empatia ocorre mais perfeitamente entre pessoas que se amam. Aqui existe uma condição de identificação dos estados psíquicos que se desdobra dia a dia, até se tornar literalmente impossível demarcar onde a personalidade de uma termina e onde de outro começa. A hostilidade, a competição e o antagonismo diminuem as possibilidades da empatia. Então, percebe que a empatia tem que retirar as questões negativas para que ela ocorra, com mais eficiência. O segredo do sucesso das relações pessoais é o uso da empatia de forma construtiva, positiva, amistosa e revigorante. Para concluir, Michael afirma da seguinte maneira: afirmamos que aconselhador e aconselhando podem aceitar proveitosamente como possível a ocorrência dessa transferência mental e, por conseguinte, só haverá lugar para honestidade. E aí o aconselhamento é um processo de honestidade, ele enfatiza com o final desse tópico. E aí o próximo tópico do capítulo de empatia, ele vai colocar o segredo da influência. Pensando no segredo da influência, vai dizer que a discussão sobre o assunto da empatia nos leva finalmente ao assunto da influência. Essa palavra é lugar comum entre educadores, ministros e outras pessoas que entendem ser seu objetivo final influenciar pessoas. Mas raramente se analisou o termo com o devido cuidado. É literalmente popular sobre como influenciar geralmente demonstra uma compreensão muito superficial do que o processo de identificação é. E assim, grande parte da sua orientação pode ser diretamente perigosa. Então, seria, resumidamente, alguns aspectos da influência. A influência é um processo que atua principalmente no inconsciente. Uma melhor compreensão da influência nos capacita mais no proteger e aos outros contra os efeitos nocivos e insidiosos das várias ondas de propaganda que infestam como doença nossa civilização. A influência é um dos resultados da empatia. Onde houver empatia, estará ocorrendo certa influência. E onde houver influência, podemos esperar encontrar certa identificação dos estados psíquicos. O aconselhador sensível, experiente, pode colocar o aconselhando num determinado estado de espírito, dentro de certos limites, assumindo ele o próprio aquele estado de espírito. Esse também. A influência é um dos resultados da empatia. Onde houver empatia, estará ocorrendo certa influência. E onde houver influência, podemos esperar encontrar certa identificação de estados psíquicos. O aconselhador sensível, experiente, pode colocar o aconselhando num determinado estado de espírito, dentro de certos limites, assumindo ele próprio aquele estado de espírito. Esse também é o segredo da habilidade de certos anfitriãs em conseguir deixar seus convidados à vontade. Então, diante disso, é bom lembrar que a educação ética e religiosa, o jovem, não aceita o ideal que lhe é proposto como abstratamente bom ou recomendável, mas sim aquele que lhe dá maior esperança de auxílio no sentido de alcançar a posição que deseja da vida. Coagidos, os jovens podem, superficial ou conscientemente, aceitar o ideal apresentado pelos educadores, mas o ideal que os influencia profundamente é aquele ser selecionado por processos no inconsciente.
Então, a capacidade de vencer, podemos concluir com segurança, depende apenas parcialmente da verdade objetiva da proposição em questão. Então, diante disso, ele vai fazer algumas reflexões. Quando analisamos um caso de influência acentuada, nossa pergunta não deve ser por que uma pessoa teve o poder de influenciar a outra, mas sim que tendências havia na mente do outro, provavelmente no seu inconsciente, que tanto o dispuseram a ser influenciado. Deve existir uma propensão inconsciente para acreditar, ou seja, alguma predisposição à influência. Concluímos assim, enfatizando várias das implicações especialmente importantes para aconselhantes. Então, quais seriam essas implicações segundo Rollemay? Primeiro, deve-se notar que o processo da influência é inconsciente em ambas as partes. O aluno geralmente não está ciente do fato de que está imitando os gestos e os padrões de comportamento de seu professor preferido. E certamente o professor tampouco está ciente disso. Né? E é uma coisa que você deve verificar, né? Mas como ser inconsciente por parte do meu professor? Sim, deve-se observar que a inconsciência também está presente, porque ambos são seres humanos com personalidades próprias. Então, ele vai prosseguir que o processo imitativo desenvolve-se como parte da participação mística. É como se as mentes inconscientes daqueles que exercem a influência e do influenciado estivessem empenhadas numa conversa, da qual suas mentes conscientes não tomam conhecimento. Como aconselhadores, professores ou ministros, carregamos uma responsabilidade. Exercemos influência sobre os outros, quer queiramos ou não, quer eles queiram ou não, e é melhor reconhecermos isso francamente. Então, diante disso, May prossegue. Como aconselhadores, devemos aprender a empatizar. Isso envolve a aprendizagem do relaxamento mental, espiritual e físico, aprendendo a deixar o nosso si mesmo penetrar na outra pessoa, disposto a sermos mudados durante o processo. É um morrer para o si mesmo, a fim de vivermos para os outros. É o grande desprendimento de nossos si mesmos, que nos faz perder a personalidade, temporariamente, para encontrá-la 100 vezes mais rica na outra pessoa. Afinal de contas, conforme May, citando, se o grão de trigo ao cair da terra não morrer. E assim encerra Rollemay no seu capítulo Empatia do livro Arte e Aconselhamento Psicológico. Eu sou Manuel Leite, esse é o nosso canal e esse é o nosso quadro Textos e Títulos. Compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e deixa o like e até a próxima. Obrigado.